Senhor Deus, nós te exaltamos essa noite, Senhor. Tu és grandioso, Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Faça-se presente aqui, ó Senhor, em Teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, abre a nossa mente, abre os nossos corações para receber da Tua palavra, Deus, para sermos transformados por ela. Nós estamos sedentos pela Tua palavra como uma terra seca, Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua doutrina, da Tua palavra, Senhor, da Tua lei, dos Teus mandamentos, Senhor, sobre os nossos corações. Que o Senhor venha plantá-los no fundo do nosso ser, para que possamos ser obedientes a Ti, ó Senhor. Nós queremos obedecer ao Teu Evangelho, nós queremos nos submeter às palavras do Senhor Jesus. Transforma-nos a nossa vida, Senhor, completamente. Nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos resgatou de uma vã forma de viver, o Senhor nos livrou de nossos pecados, o Senhor nos livrou de vivermos correndo atrás de coisas vãs, Senhor, de sucesso, de carreira, de prazeres terrenos, Senhor. Nós queremos somente a Ti, Deus, nós queremos recebê-lo completamente em nossos corações. O Senhor venha nos aumentar cada vez mais o nosso fervor por Ti, Senhor, maior fervor e zelo em Te servir e servir a Tua igreja. Que o Senhor venha aumentar e nos fortalecer e nos revigorar para estarmos, Senhor, ministrando sempre em Tua presença. Que o Senhor venha nos guardar nessa jornada, Senhor, até a pátria celestial. Que o Senhor venha firmar o nosso chamado e vocação para sermos santos, Senhor. E que o Senhor nos santifique, nos dando cada vez mais conhecimento, cada vez mais amor, cada vez mais graça, para vivermos conforme a Tua semelhança, Senhor. Abençoa agora a Tua palavra, dá-nos atenção, Senhor, fale aos nossos corações essa noite. É a nossa oração que nós fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Alegria estarmos aqui mais uma vez. Tem gente que é tão fominha de culto, né, Miguel? Então a gente veio, já que não deu para cultuar com todo mundo, a gente vai fazer amanhã também. E nós estivemos aqui ontem, e a Helena, na hora que o Jonathan chegou, a Helena correu no Jonathan e falou: Tia Amaral, você não veio ontem? Teve até lanche. É uma figura. Coisa boa também receber amigos, né? Dão, Lucas, né? Com a sua família. Olha, eu não sei quais são as suas memórias, Dão, da nossa infância juntos, mas eu tenho muitas. O Lucas é um soldador desde quando nasceu, né? Desde quando praticamente nasceu, um soldador. Rodou por aí, trabalhou em vários lugares. E o Lucas também andava muito de croizinha, né? Croizinha e tal, freestyle. E uma vez eu comprei uma BMX para tentar acompanhar o Lucas, né, na freestyle bem aventureira dele. Eu não cheguei nem perto, não consegui nem beber água, né? Aquela pista de skate bem maldosa que a gente tem ali, né? E a gente tem algumas memórias, né, dessa época. Prazer também poder me aproximar um pouco, Lucas, nesse tempo, conhecer a sua família mais perto. E me alegrar em tê-los aqui e que Deus possa abençoar a vida de vocês, essas crianças queridas. Não estão todas aqui não, tá, pessoal? Tem um outro tanto ainda, né, que virá numa próxima vez. E a nossa igreja é a igreja de criança, tá? A gente tem bastante criança, é isso mesmo. Tem mais criança vindo, tem mais criança pequenininha que não pôde estar aqui hoje. E vocês se sintam amados, abraçados por nós e que nós possamos abençoar a vida de vocês e de alguma maneira poder ser bênção de Deus na vida de vocês também. Fico muito contente mesmo em tê-los aqui. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. 2 Pedro, dando continuidade às exposições dessa epístola. 2 Pedro vai estar aqui também. Aqueles que quiserem podem acompanhar. Abra aí 2 Pedro capítulo 2, fica sentado, deixa eu capturar o seu coração, para depois te levar para o texto e, de certa maneira, expor esse texto diretamente ao seu coração. Você já parou para pensar sobre as histórias contadas a respeito do diabo, né? Desde pequenininho,
A gente cresce na igreja e aí sempre tem aquele terror, né? Olha, não faz isso não porque Deus não gosta, faz isso não porque o diabo é que gosta disso, né? E as caricaturas do diabo, elas sempre são uma figura horrenda, né? Uma cara feia, chifrudo, rabo de espeto, né? Aquele bicho que tem um ferro na mão. E, de certo modo, isso desenha uma, talvez, realidade futura de uma manifestação real daquele que é um anjo caído. E quando nós pensamos a respeito também do diabo, nós precisamos colocar um dos seus principais serviçais bem desenhados para que nós tenhamos uma boa compreensão de quem ele é e do que ele pode fazer. E um dos principais agentes do diabo é o falso mestre. É o falso mestre. Ah, pastor, não é Hitler? Não foi Hitler na história? Um dos principais agentes do diabo? Não foi Nero? Sim. Foram instrumentos que causaram terror, morte, destruição, trava no avanço da igreja, no reino, mas ao analisar toda uma estrutura montada pelo homem da iniquidade, pelo próprio inimigo de nossas almas, nós precisamos perceber, e eu ouso dizer, que não mais veremos até quando Jesus Cristo disser para ele, pode ir fazer o que você quiser agora, naqueles últimos momentos sobre a terra, onde as pessoas procurarão a morte e não acharão, até naquele momento nós não veremos mais uma manifestação horrível, bem mascarada, né? Época de carnaval, o pessoal bota aquelas máscaras, assusta as crianças e tem aquela bobeira toda, né? E não. Pode ter certeza que agora eu tenho a percepção de que o diabo, ele entendeu que a sutileza através do falso ensino, por isso o seu instrumento é o falso mestre, é mais danoso aos crentes e à igreja e à sociedade de modo geral do que ele vir bem feião, tacando terror. Nós precisamos entender isso. Quer ver, irmãos? De modo claro, para nós irmos ler o texto e analisar o texto dentro desse contexto que eu estou inserindo o coração dos irmãos. Se eu chegar aqui para vocês e disser assim, nós precisamos sair por aí matando todo mundo, os irmãos logo vão perceber o que não, aquilo ali não é de Deus. Não é de Deus. Agora, se eu chegar aqui e de forma bem tranquila, polida, disser, não, irmãos, que isso? Não tem nada a ver. Né? Aborto é uma questão de saúde pública. Opa, tem razão, né? Para não trazer complicações para a mãe precoce, para uma criança que vai nascer, mas não vai ter uma boa criação. Talvez. Perceberam a diferença? Como é sutil? Agora abra sua Bíblia, se já estiver aberta, se coloque de pé e preste bem atenção na leitura desse texto. A principal parte da mensagem é a leitura do texto que vai ser pregado. Diz assim a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos pela avareza, farão comércio de vós,
com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservados para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo às cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, adormentava a alma justa, cada dia por causa das obras daqueles iníquos. E é porque o Senhor, então, sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo, infamamente na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles regalam nas suas próprias manifestações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviam seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu este, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a sua insensatez. Até aqui podeis assentar, amados irmãos. Pai bendito, esta é a sua palavra. Nós queremos aprender hoje sobre uma questão eminente, um risco claro, questão dos falsos profetas e falsos ensinos. Dá-nos graça e sabedoria para que de modo claro essa palavra venha aos nossos corações e nos edifique, e nos exorte, e nos prepare, e abra os nossos olhos, e venha, Deus, resultar em edificação e salvação. Pois aquele a qual o Senhor livra do falso ensino, do falso mestre, é salvo. Ó Deus, nós queremos te pedir, então nos salve e nos livra, por graça e por misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados irmãos, Pedro, ele tem o objetivo de encorajar cristãos a continuarem firmes na verdade, mesmo em meio aos desafios que eles estão enfrentando, naquele momento de mundo que eles estão vivendo. De modo direto, havia ataques à fé cristã naquele tempo, da mesma forma que nós sofremos ataque à nossa fé nesse tempo. Crentes estavam passando por grandes dificuldades para compreender e perseverarem naquele ensino apostólico, tanto que Pedro, no capítulo 1, na reta final, na última mensagem nós vimos, ele vem alertar sobre o verdadeiro evangelho pregado. Não há outro, não há variação, não há acréscimo, não há nada que precisa ser colocado no evangelho, pois o evangelho pregado desde Cristo Jesus, explicando a lei, vivendo entre o povo, trazendo clareza para os discípulos e ensinando os discípulos para que esses ensinassem aos outros, passando por atos como os apóstolos pregaram e entregaram a mensagem até chegar naquele tempo. O evangelho é um só. Cristo Jesus veio ao mundo, viveu entre o povo,
nasceu numa manjedoura, viveu entre o povo, ensinou a verdade, amou, alcançou pecadores, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, vive e reina para todo sempre e voltará para buscar a tua igreja. Esse é o Evangelho. E nós, amados irmãos, precisamos então observar que Pedro termina o capítulo 1, se você voltar rapidamente e olhar, falando a respeito de novas profecias, que tinha por objetivo acrescentar algumas coisas ao Evangelho e tinha por objetivo promover ideias, fábulas humanas. Falsos profetas nunca vão ensinar verdades antigas. Observe isso. Falsos profetas sempre estão trazendo coisas novas. Porque se eles ensinarem o que é antigo, eles estarão ensinando a verdade. E o objetivo de falsos profetas, falsos mestres, é ensinar coisas falsas. Por isso eles estão sempre inventando coisas. Ainda que de modo sutil, ainda que de forma delicada, meiga, bonita, eles estão acrescentando. E nós precisamos observar que Pedro vai dizer, na reta final do capítulo 1, a respeito disso, que no passado, santos homens da parte de Deus ensinaram, pregaram e profetizaram aquilo que o Senhor tinha lhes dado através do Espírito Santo. Então, nós precisamos observar que Pedro, abrindo o capítulo 2, ele já abre alertando algo importante, amados irmãos. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. E talvez essa palavra, ela seja para nós um grande eco, ela reverberou até chegar a nós, como um alerta. E durante toda a história, nós vamos observar que houve falsos ensinos, falsos profetas, que buscaram desconstruir verdades centrais do Evangelho ou acrescentar questões ao Evangelho. E o fundo de tudo isso, irmãos, é renegar o soberano Senhor e diminuir a suficiência que há em Cristo Jesus, desconfigurando, por assim dizer, o Santo Evangelho. Quando Pedro cita, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, eu quero lembrar de algumas questões aos irmãos. Jeremias capítulo 23, versículo 13 ao 16. Jeremias capítulo 23, versículo 13 ao 16. Todo o capítulo 23 de Jeremias narra a respeito disso, irmãos. Mas eu quero ler só esses versículos com os irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 13 ao 16. Nos profetas de Samaria vi loucura. Profetizam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém vi coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam, cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos falsos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões de seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Esses são os falsos profetas, irmãos. Eles falam dos corações próprios, não daquilo que vem do Senhor.
O que é um falso profeta hoje? É aquele que fala coisas do seu coração e não do Evangelho, não sobre Cristo Jesus. E a pregação e o ensino, ele não tem nada a ver conosco, com o que nós queremos, com o que nós achamos, porque isso por si só já é falso ensino. A pregação, o ensino cristão, o ensino da igreja é aquilo que Cristo quer, é aquilo que o Evangelho traz, é aquilo que a Bíblia narra. Cheio de visões, cheio de questões novas, profecias novas, para encher o povo de vã esperança. Eles diziam paz, está tudo bem, paz. E não fique achando que o falso profeta, irmão, é aquele que vai começar a dizer, olha, eu tenho uma profecia. Não, ele vem falando coisas tranquilas, coisas mansas. Vamos atualizar a Bíblia, vamos rever alguns textos. Você pode ficar assim mesmo, não tem problema. Uma das principais características do falso profeta é que ele não mexe com pecado. Deixa o pecado tranquilo, mexe com o pecado. Para que mexer com o pecado? Se ele mexer com o pecado, em algum momento ele vai ter que entrar na verdade e se colocar contra a sua própria profecia. Mas não parou no Antigo Testamento, não. Jesus Cristo, ele sofreu, por assim dizer, com a perseguição dos fariseus, dos saduceus, e dentro desse grupo, muitos falsos ensinos e falsos profetas, irmãos. Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresenta disfarçados em ovelhas. Opa! Eles são como? Disfarçados em ovelhas. Eles parecem ser, mas por dentro eles são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Agora observe isso aqui: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em seu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que eles vão dizer ao Senhor? Senhor, nós profetizamos. Falsos profetas. Falsos profetas. Você observar, o texto tem uma repetição clara, o texto de Pedro, apresentada para nós, está trazendo essa ideia, lá no versículo 15, quando ele mais uma vez vai trazer um exemplo de um falso profeta, Balaão. Quem lembra da história de Balaão? Nós sabemos que uma mula falou com Balaão, né? Isso nós sabemos. Mas a história de Balaão é essa, irmãos. Balaão era profeta. E um rei inimigo do povo de Deus percebeu que quando Balaão falava que ia acontecer, porque falava em nome do Senhor, acontecia. E esse rei então quer contratar Balaão para profetizar contra o povo de Deus. E Balaão começa cedendo. Ele começa cedendo. Ele não aceita a proposta de cara. Mas ele é negligente, ele vai, sabe, aquela questão de ficar ludibriando o rei, brincando com aquela situação, até que ele então decide ir até o rei, para ver o que o rei iria propor para ele e oferecer para ele de fato. E aí no caminho, um anjo do Senhor aparece para
impedir Balaão, mas Balaão está cego, já dominado pela cobiça. Ele queria dinheiro, ele queria riqueza, e via de regra o falso profeta, ele sempre incorrerá nesse desejo: riqueza, autopromoção, reconhecimento, sucesso, status. Nunca promoção da igreja de Cristo, nunca promoção do evangelho, nunca a promoção do reino. E aí, a mula de Balaão é que viu o anjo. Imagina, Saulinho, lá na roça tem uns burrinhos, né? De vez em quando a gente dava uma volta lá nos burrinhos, agora está andando pouco, daqui um dia vão andar mais, tem oportunidade. Você imagina você montar num burro para ir para Bucânia, na hora que você passar da casa de Gil, um burro dá um estacão, empaca, tranca os pés, vira o pescoço para trás, você em cima do arreio e fala: Saulo, o que é que você está indo fazer na Bucânia? Você está doido, é? O que é que você vai fazer, Saulinho? Que burro doido é esse, mano? Você vai falar, burro? Burro tem que ir, né? Burro nem rincha, né? Burro faz outro negócio lá. Sai disso. Mas foi isso que aconteceu com Balaão. E Balaão estava tão anestesiado que ele demorou em perceber. E ele não ouviu a voz de Deus na boca daquela jumenta. E o que a jumenta fez? Ele prensou a perna dele contra a parede, deu uns estacão. E parecia que a jumenta estava falando: desce daí, animal. Tem outro profeta, irmão. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 e 27. Geazi. Está aqui na tela, os irmãos podem acompanhar, olhar na Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 ao 27. Outro falso profeta. Olha o que acontece. E aí o texto aqui já vai mostrar o castigo que um falso profeta recebe. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20 até o 27. Diz assim a palavra de Deus: quando Naamã, Naamã vem, oferece dinheiro a Eliseu para ficar curado. E ele não aceita. Não, eu não curo por dinheiro. O Senhor vai te curar, vai lá, dá os mergulhos e você ficará curado. Mas Geazi fica acompanhando aquilo e fala: que desperdício. Um monte de recurso, não é possível. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: vai tudo bem. Meu Senhor me mandou dizer, profeta, falso profeta, mentiroso. O Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata, 2 vestes festivais. Então disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. E instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata, 2 sacos de suas vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais levaram diante dele. Até aqui. Olha agora o falso profeta, o homem de Deus, num deslize grave, engodado pela cobiça. E esse caso aqui terminou, sabe como? A lepra de Naamã agora vai para você. Porque você, como um profeta do Senhor, foi atraído pela cobiça, se tornando falso na sua prática profética. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque época após época, tempo após tempo, geração após geração, surgem os falsos ensinos na boca dos falsos profetas. E quando nós não estivermos atentos ao Santo Evangelho e firmados no Santo Evangelho, nós seremos presa fácil. Por que Pedro está se dedicando a trazer uma demonstração de como que é a situação? Porque ele já buscou firmar os pés
daqueles seus ouvintes originais do Santo Evangelho. E agora ele está apresentando isso. E aí ele traz algo que não é diferente dos nossos dias. Por isso eu estou dizendo, o diabo, o falso profeta, ele não vem de forma grosseira, grotesca, ensinando coisas. Ele vem sutil. Ele diz, eles se introduzirão, ainda no versículo 1, dissimuladamente, com heresias destrutivas ou destruidoras. Dissimulado, irmão, quer dizer disfarçado. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4, Paulo alerta Timóteo o seguinte: eles têm aparência de piedade, mas negam-lhe o poder. Eles parecem ser, se vestem da mesma forma, têm boa oratória, fala direitinho, mas a aparência é só na aparência a piedade, irmãos. Essas heresias, elas são destruidoras, destrutivas, porque renegam o poder daquele que resgatou. Eles desviam pessoas do caminho da verdade, pessoas que estão sendo conduzidas ao Evangelho, são distraídas e desviadas, e passam a seguir, olha o versículo 2, muitos seguirão suas práticas libertinas. Muitos seguirão suas práticas libertinas. Então, por fim, eles alcançam, irmãos, o objetivo deles. O objetivo deles é desviar do caminho santo, correto, e trazer para o caminho deles. Agora, eles têm objetivo para isso. Versículo de número 3 vai dizer que eles fazem comércio. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Observe-se por trás de todo falso profeta, não tem, amado irmão, um desejo de enriquecer com a fé alheia. Eles fazem comércio de vós. Agora, se por agora eu estou falando dos falsos profetas, na próxima pregação eu vou falar dos falsos crentes que acompanham esses falsos profetas. E ele traz então duas ilustrações. A primeira ilustração da consequência do falso profeta, que conduz o povo ao pecar. Deus não poupou nem os anjos. E a destruição dos falsos profetas, ela é certa. Deus enviou os anjos que buscaram usurpar o seu lugar, se rebelaram contra ele, mandou eles para o inferno. Segundo exemplo, ele usa o exemplo de Noé. O tempo de Noé, homem santo que pregava a verdade, e tinha vários falsos ensinos, desvios em volta de Noé. O que acontece? Deus manda o dilúvio e pune todos aqueles que ensinavam e praticavam coisas falsas. Ele usa ainda mais um exemplo, o exemplo de Ló, no versículo 7, citado em Gênesis 19. Ló, homem justo, que era atormentado pelas injustiças e pelas práticas sodomitas, pecaminosas, horríveis de Sodoma e Gomorra. O que acontece? Deus passou a mão na cabeça de Sodoma e Gomorra? Não, Deus puniu Sodoma e Gomorra por causa da falsa prática que foi oriunda do falso ensino e produziu desvio. Mas Deus conservou Ló. Nós aprendemos com esses dois exemplos, esses dois homens, irmãos, é que mesmo em meio ao falso ensino, mesmo que você pareça que é o quadrado da história, mesmo que você pareça que é aquele cara que não se encaixou, né? Naquele joguinho, nunca tem um lugarzinho para você. Mesmo que você pareça todo errado, ou diferente, mesmo que você pareça o ET da história, tenha certeza, vale a pena ser fiel, porque Deus vai castigar aqueles que não estiverem em conformidade com a sua palavra, estiverem seguindo falsos ensinos, mas vai conservar aquele
que for fiel. Ele mesmo guardará aquele que é fiel. O que Deus fez com Noé? Sendo ele fiel e tendo achado graça diante dos olhos do Senhor, Deus guardou Noé. O que Deus fez com Ló? Esse, tendo achado graça aos olhos do Senhor e sido justificado, o que Deus fez? Conservou Ló. O castigo daqueles que ensinam falsidade, pregam contrário ao Evangelho, acrescentam ao Evangelho, não ensinam a verdade, é certo, amados irmãos. O castigo deles é certo. As suas práticas libertinas, a sua luxúria, o seu olhar adúltero, cheio de adultério, terá, no momento certo, a punição. É o que a palavra de Deus nos apresenta, amados irmãos. Olha o que diz o versículo 9. Eu já estou caminhando para o final. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Deus trará juízo. O juízo do Senhor é certo. O juízo do Senhor não falhará. Mas Deus, Ele vai poupar os seus santos que perseverarem na verdade, que não estremecerem diante do falso ensino, que não se desviarem, porque o Senhor mesmo os guarda, o Senhor mesmo os preserva, o Senhor mesmo cuida, o Senhor mesmo sustenta para que não sejam envolvidos. Nós precisamos, irmãos, estar alertas. Eu quero terminar fazendo 3 aplicações práticas. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem falso mestre? Tem. Tem falso ensino? Tem. O que eu tenho a ver com isso? O que isso significa para mim? Primeira aplicação para você, preste atenção. Cuidado, para que você não seja o falso mestre que ensina falsas coisas. Primeira coisa que nós temos que nos atentar. Enorme responsabilidade temos de ensinar. E estamos sempre ensinando alguma coisa. Para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a nossa família. E por isso que a quem muito é dado, muito será cobrado. Para o pastor, para tudo isso que eu citei e ainda para uma igreja. Esteja atento se nos seus lábios habita a verdade e se o que você fala provém da palavra de Deus e é relacionado diretamente ao Evangelho e produzirá vida e não morte. Esteja atento. Segundo, esteja atento para que o falso ensino não envolva o seu coração. Ele é sutil e atrativo. Você ficar de ponto morto, vai ser envolvido pelo falso ensino. Você tem que engatar uma primeira no Evangelho, conhecer a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer o Senhor através das Escrituras, não segundo aquilo que andam dizendo por aí. Porque dizem muitas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. Escuta isso aqui. Eu fui pesquisar alguns desses textos que eu citei aqui. E os primeiros sites que me apresentaram interpretações desses textos foram Adventistas do Sétimo Dia, o Evangelho dos Santos dos Últimos Dias, Testemunho de Jeová. Foram os primeiros que me apresentaram. E nós precisamos entender que, embora eles estejam por aí espalhados e ofereçam algumas coisas que parecem ser boas, a realidade é que são oriundos de falsos ensinos, falsas práticas, que não provêm do Evangelho. Leia a palavra, conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, eu tenho pouca leitura. Comece lendo João.
Graças a Deus, eu estou num desafio, cumprindo fielmente o desafio. Eu vou ler o Novo Testamento em um mês. E vou ter o restante do ano todo tranquilo para ler os outros livros da Bíblia. Os outros 39 livros da Bíblia. Em um mês. E tudo que eu tenho lido tem sido de edificação para a minha alma. Alimento sólido. Terminei Mateus, entrei em Marcos, já está só coisa que me edificou. Ler a Bíblia nunca é demais. Terceiro, se lance nos braços do Senhor, para que Ele te guarde e te livre do falso ensino. Você por si mesmo não consegue. Você só consegue por causa do Evangelho na sua vida. Como que você identificará o falso ensino? À medida que você conhece o ensino verdadeiro. Como você conhece o ensino verdadeiro? À medida que você conhece o Senhor Jesus Cristo, que você se aprofunda no Evangelho. E o chamado do Evangelho é: vem já, porque os dias são maus. Pedro apresentou que aquele que não estiver firmado no Senhor, aquele que não estiver no Santo Evangelho, experimentará juízo. Aquele que estiver guardado no Senhor, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a proposta do Evangelho, diante dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Preservar o santo na fé e livrá-lo do juízo eterno, da condenação eterna. Amém, amados irmãos? Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai bendito, Sua palavra viva, eficaz, suficiente, ela penetra os corações. É por isso que não há capacidade minha que seja colocada em prática aqui, mas tudo, Deus, que através da minha boca saiu, que seja do seu coração, que eu não seja um falso profeta ensinando falsas coisas do meu coração, mas que tudo que eu ensinar provenha do seu coração, da sua palavra para o seu povo, Deus. Eu te peço, Deus, que a sua palavra venha operar agora nos corações e que na ação do seu Santo Espírito pessoas possam entender a urgência de buscarem o Santo Evangelho, de se arrependerem dos seus maus caminhos, de se apegarem ao Senhor, porque a condenação é certa para aqueles que estiverem fora. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, livra-nos de todo mal, de todo falso ensino, guarde os nossos pés. Eu quero orar por essa família linda, querida que está aqui conosco, Pai. Abençoe a vida deles, que eles tenham se sentido cativados por sua palavra, pelo bom pastor Jesus, e que nós venhamos, ó Deus, ser instrumentos do Senhor como igreja para amá-los, para amar essas crianças, para cuidar bem delas, para ajudar os seus pais na criação delas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos por aqueles que não puderam vir, que na próxima vez eles consigam vir e estejam aqui em nosso meio, desfrutando, Deus, da comunhão dos santos. Em nome de Jesus, ó Pai, guarde a sua palavra em nossos corações, nos dá mais e mais de Ti. Nós somos dependentes da sua palavra, nós precisamos da sua palavra, Senhor. Dá-nos mais e mais da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, dá fome do seu povo, Senhor, da sua palavra. Dá sede, Senhor, o seu povo da sua palavra. Ó Pai, que esse povo venha buscar, ler a Bíblia de capa a capa, conhecer os caminhos mais objetivos e claros do Evangelho e testemunhar do seu amor, Senhor. Que o seu povo seja despertado a ter, ó Deus, uma vida de leitura bíblica, em nome de Jesus, ó Pai, aplicada, séria, contínua, em nome de Jesus, ó Pai. Essa é a minha oração. Guarda o seu povo dos falsos mestres, dos falsos ensinos, e venha, Deus, no seu tempo, com o seu braço, repreender, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, uma oração bíblica, certa de se fazer. Pai, feche igrejas e lugares que têm pregado falsos ensinos, ó Deus, para que esses não venham fazer perder a alma de muitos, ó Deus. Em nome de Jesus, guarda o seu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor revelado na cruz do Calvário e a consolação, a capacitação, a direção
do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos dizem amém.